Nas últimas semanas, eu, Vitor Rosa, da RBS TV, tivemos acesso à íntegra de uma investigação contra um juiz aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e que ele foi afastado por determinação da Corregedoria do TJ porque foi denunciado por 4 mulheres. Quem são essas 4 mulheres? Uma outra juíza, uma advogada e 2 estagiárias que trabalhavam na mesma comarca. Elas denunciaram ele por importunação sexual. Tem um processo que corre em sigilo no Tribunal de Justiça e também no Conselho Nacional de Justiça desde maio deste ano, quando a primeira denúncia chegou ao conhecimento da Corregedoria. A cidade onde os fatos aconteceram, a comarca, não será divulgada para evitar uma identificação indireta dessas vítimas, mas o investigado é o juiz Odjan Paulo Gonçalves Ortiz, que ingressou na carreira de magistratura em setembro do ano passado e ainda está no que é chamado vitaliciamento, que é equivalente ao estágio probatório para magistrados. Isso significa que ele pode, inclusive, ser exonerado caso esse procedimento administrativo disciplinar seja julgado procedente. A gente conversou com a juíza corregedora coordenadora, Cristiane Hoppe, que explica o que pode acontecer com ele. Durante esse período de vitaliciamento, se verificar que ele não tem conduta necessária e adequada para ser um magistrado, ele é exonerado e sem qualquer remuneração, né? Ao contrário de um juiz em vitaliciamento, em que a pena máxima a ser aplicada é a aposentadoria, com vencimentos proporcionais ao tempo de carreira. Tem um parecer, Andressa e Rosane, que a gente teve acesso, foi assinado por 15 juízes e aponta em mais de 50 páginas depoimentos dessas vítimas, dessas mulheres, e aponta ao final, tem uma conclusão de que esse juiz transformou o local de trabalho em um ambiente hostil para as colegas. Quem quebrou o silêncio primeiro foi uma juíza que tomou posse na mesma época de Odjan e conta que o primeiro contato com o magistrado aconteceu no início do curso de formação aqui em Porto Alegre. Ela disse que logo nos primeiros dias foi abordada por ele em um restaurante perto do Foro Central e no dia anterior havia ocorrido uma festa com os aprovados. Parte do depoimento do que ela relatou, Andressa e Rosane, abre aspas, ele disse que gostaria muito de ter dançado comigo durante a festa, que queria ter me chamado por conta daquelas reboladas. Inclusive me preocupei com isso, mas estava com um vestido no joelho, gola alta e manga comprida. Ainda que estivesse de outra forma, não achava razoável. Esse curso durou 2 meses, essa magistrada evitou contato com o Odjan, mas ao final os juízes passaram a escolher suas comarcas de atuação. E essa mulher estava melhor posicionada, escolheu uma determinada comarca e posições atrás esse juiz acabou escolhendo a mesma comarca e depois abordou ela para dizer que estavam indo para a mesma cidade, inclusive perguntou se ela não tinha interesse em dividir um mesmo apartamento. A outra vítima descobriu numa conversa informal com essa mesma juíza, essa outra vítima, uma advogada, que ela não era a única que se sentia assediada, incomodada pelas atitudes do juiz. Essa profissional havia sido aprovada como conciliadora na comarca, mas comentou com a juíza, numa conversa de corredor, que estava em dúvida sobre assumir essa função. Ela foi questionada por quê e falou que os motivos eram condutas do juiz que ela julgava inadequada. Ela contou, inclusive, nesses depoimentos, que chegou a primeiro ter medo de dar qualquer indicativo de que sim ou de que não, por conta de processos que tramitavam naquela vara, e por isso passou a evitar o juiz e até mesmo mudar a rotina. Ela conta que ia para casa de uma amiga que morava perto de onde ele ficava, ela sempre ia a pé e passou a fazer esse deslocamento de carro para evitar cruzar com ele na rua. Outras 2 estagiárias também relataram contatos que começaram por redes sociais e acabaram se estendendo também para dentro do fórum. Uma delas contou que ficou sozinha com ele numa sala de audiência para fazer uma degravação de uma audiência e que toda vez ele se aproximava dela, ela colocava a cadeira para trás e ele se aproximou até que ela decidiu levantar e sair. O que pensa uma pessoa dessa, Rosane? Então, Tarado. É de enojar ouvir esses relatos. Impressionante. Prossegue, Lucas, desculpa a interrupção. Não, capaz, Andressa. E a gente tem, então, esses 4 depoimentos dessas mulheres. A juíza chegou a comentar que ao longo desse período em que acabou dividindo a mesma comarca que ele,
se sentia o tempo todo com medo. Ela disse que evitava, se via que ele estava sozinho em alguma sala de audiência ou no gabinete, evitava entrar naquele local. Disse que o tempo todo se sentia constrangida com a presença desse homem. Nós procuramos o Odjan, que não quis conversar, não quis gravar entrevista, mas enviou uma nota por meio de seu advogado, Rafael Maffini, informando que nos mais de 20 anos de serviço público, prestados em 8 cargos públicos que acessou pelo concurso público, sempre pautou sua vida profissional pela correção de conduta, respeito e dedicação incondicional ao trabalho. Em relação a esse expediente disciplinar instaurado, a defesa manifesta-se no sentido de que será demonstrada a inocorrência das infrações imputadas. Inclusive, Andressa, a gente apurou também, eu e o Vitor Rosa, que além desse processo administrativo, a Corregedoria do Tribunal de Justiça enviou uma notificação para o Ministério Público fazer uma investigação criminal. Essa investigação também está numa fase inicial de coleta de depoimentos e inicialmente seria também pelo crime de importunação sexual. Questionamos também a defesa sobre essa investigação criminal e a resposta foi que, como não houve ainda nenhum momento para a atuação da defesa, ele não tem advogado constituído e o que deve ocorrer nos próximos dias. A júris também foi questionada sobre o acompanhamento desse caso, pois envolve uma juíza que se apresenta como vítima e, do outro lado, um juiz sendo imputado dessas acusações, e a júris informa que, como ocorre em todo e qualquer processo que envolve magistrados, acompanha o caso pelo seu departamento de assistência jurídica para garantir o trâmite do processo legal. Importante dizer, durante o período de afastamento, esse magistrado segue recebendo os vencimentos normalmente.